xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas menino, você tá muito pálido. Você tá muito magrinho, meu filho. Você não come feijão, não, é? Bom, se a sua mãe ou a sua avó nunca te falaram isso, tem uma coisa muito errada. Hoje a gente vai falar sobre anemia, em 5 minutinhos da medicina. Vem comigo. Tá bom, Monique, mas e aí? O que é anemia? Bom, gente, existem alguns tipos de anemia, tá? Esse é um leque um pouquinho extenso, mas aqui a gente vai falar sobre a anemia por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, que é inclusive a anemia mais prevalente e incidente no mundo, a anemia carencial por deficiência de ferro. E como que ocorre então essa deficiência de ferro no organismo humano que gera anemia? Bom, existem alguns mecanismos. Dentre eles, a gente tem o primeiro, que é uma ingesta inadequada, ou seja, através da alimentação. A pessoa em questão, ela não tem uma alimentação, por exemplo, que é rica em alimentos que contenham o substrato, o ferro, por exemplo, como vísceras bovinas, vísceras de aves, também aquela criancinha que não fez a amamentação completa no seio materno, que foi introduzida muito cedo ao leite de vaca, tendem também a ter essa deficiência de ferro. Uma outra maneira, né, a qual a gente pode aí ter uma deficiência do ferro no organismo é a má absorção. Ou seja, pessoas que fizeram, por exemplo, gastrectomia, fizeram uma cirurgia bariátrica, pessoas que tenham doenças, por exemplo, como doença celíaca, que vão gerar uma dificuldade da absorção dentro do organismo do ferro dessas pessoas. Pessoas que fazem uso crônico de antiácidos, de inibidores de bomba de próton também tendem a ter uma absorção de ferro reduzida. E uma outra forma também de ter, no caso, essa deficiência de ferro, é por perda sanguínea crônica. E como se dá isso? Geralmente se dá com mulheres que estejam em idade fértil, que tenham um sangramento menstrual muito excessivo ou em grande quantidade durante muitos dias, sangramento uterino anormal, pode também através de perdas pelo tubo gastrointestinal, pessoas que estejam tendo sangramentos ocultos, por exemplo, devido a algum tipo de verminose, de parasitose, pessoas que estejam tendo algum tipo de sangramento devido a algum câncer, a algum tumor, também podem apresentar um quadro de anemia carencial. E quais são os sinais e sintomas de anemia? Bom, de modo geral, o paciente ele vai apresentar alguns sintomas de síndrome anêmica, ou seja, um paciente que vai apresentar um cansaço, uma fadiga, uma falta de apetite, palidez cutânea, mucosa, que pode ou não vir acompanhado de quê? Síndrome das pernas inquietas, um paciente que vai ter o quê? Uma queda de cabelo, um cabelo enfraquecido, unhas fracas, além de uma perversão também do apetite, como vontade de comer gelo, como vontade de comer areia, essas coisas bizarras, né? O paciente também pode apresentar, além disso, coloníquia, tá aqui a imagem para vocês, que é uma concavidade que se forma nas unhas desse paciente, e também a queilite angular, tá aqui para vocês, que são machucadinhos que estão nos cantos da boca, certo? Geralmente esses sinais, eles acompanham a síndrome anêmica e são os sinais de uma doença mais arrastada, de uma doença de longa data. E doutora, como que é o diagnóstico? Bom, gente, de modo geral, nós, como médicos, vamos sempre associar a clínica do paciente, quanto tempo que ele tem desses sintomas, como eu já disse para vocês anteriormente, associado com o hemograma desse paciente. A gente vai olhar ali sempre a série vermelha e, de modo geral, a gente também pede na investigação a contagem de reticulócitos, também a dosagem de ferritina e também saturação da transferrina desse paciente. Mas são detalhes mais finos, você precisa saber que seu médico vai te pedir alguns exames, além do hemograma. Então, tem que ficar claro para você isso aí. Tá bom, doutora, mas e aí? Agora que eu tenho anemia, o que eu vou fazer? É sempre importante, é imperioso que após o diagnóstico de anemia sejam feitas também pesquisas, rastreios em relação à causa dessa anemia. Como assim? Bom, se for uma mulher em idade fértil, por exemplo, que está sangrando muito durante a sua menstruação, sempre procurar saber se ela tem algum distúrbio de coagulação, algo assim. Então, o médico ele vai pesquisar, fazer alguns exames relacionados a isso. Se for um paciente idoso, por exemplo, a gente precisa pensar o quê? Em tumor, um sangramento do tubo gastrointestinal. Então, é importante fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, uma colonoscopia ou então uma endoscopia digestiva alta. Investigar se esse paciente tem alguma síndrome desabsortiva, como eu disse lá no começo do vídeo, faz um uso prolongado de inibidor de bombas de próton, de antiácido. Então, é importante sempre investigar a causa da anemia, não apenas tratá-la, não apenas diagnosticá-la. E como é feito o tratamento da anemia ferropriva, doutora? Bom, o nosso tratamento ele é feito da seguinte maneira. O nosso velho amigo sulfato ferroso. A gente vai suplementar de 120 a 200 miligramas por dia, de 6
a 12 meses, vai depender muito do grau de anemia do paciente, certo? Mas é importante a gente ter algumas atenções em relação à reposição, ao tratamento feito com sulfato ferroso. O ferro, gente, ele é melhor absorvido no meio ácido. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre preconiza com o paciente é que ele tome essa dosagem de manhã, com o estômago vazio, quando o pH ainda está bem reduzido. Uma outra coisa que a gente também pode acrescentar aí é que faça a ingesta do ferro, por exemplo, com suco de laranja, com suco de limão, para que aumente aí a vitamina C, por exemplo, né, possa aumentar a absorção do ferro. Uma outra coisa que a gente também pede ao paciente é que ele, se ele for, por exemplo, tem que usar IBP, é que ele tome pantoprazol ou omeprazol, inibidor de bomba de prótons, 2 horas antes da ingesta de sulfato ferroso ou então 4 horas após a ingesta do sulfato ferroso, para que não haja aí uma competição entre eles, para que o ferro seja realmente absorvido. Além disso, é importante que o paciente ele evite, por exemplo, algumas fibras, o consumo de cálcio, porque o que ocorre? Há uma competição na absorção do ferro. Então, se o paciente está em tratamento de uma anemia, é importante sempre levar em consideração isso aí na questão da alimentação. Alguns alimentos podem competir com a absorção do ferro. Ah, doutora, mas aquele médico lá, integrativo, Piadinha essa parte, gente, não me leve a mal. ele disse que eu tenho que tomar o ferro via, aqui ó, parenteral na veia. Calma, gente. Não tem indicação de reposição de ferro via parenteral para todo mundo. Não caia nessa cilada. A via parenteral ela é utilizada quando, por exemplo, o paciente ele tem uma intolerância muito grande via oral, ele não consegue de jeito nenhum, né, ingerir o ferro, ele vai vomitar, vai ter enjoo, enfim. Também é indicada para pacientes que precisam de uma reposição rápida, ou seja, um paciente que ele tem uma anemia severa, com sintomas. Não é para qualquer um, não é só simplesmente porque está na moda botar um soro no seu braço, veja bem. Tem esses critérios. Por exemplo, um paciente que tem um problema de má absorção, um paciente, por exemplo, que teve uma perda sanguínea, que tem uma perda sanguínea crônica, não é para todo mundo. O ferro parenteral não é pra todo mundo, então fique esperto. Ah, doutora, como é que eu vou saber se eu estou curado? Bom, quem tem que saber um pouquinho disso aí é mais o seu médico. Não vou entrar em muitos detalhes para você não ficar lá apurrinhando a cabeça dele. Mas a gente tem alguns marcadores. Por exemplo, de 5 a 8 dias, os reticulócitos, que são as hemácias novas, por assim dizer, elas começam a aumentar. Depois, de 7 a 10 dias, a hemoglobina também começa a aumentar e pode normalizar aí de 1 a 2 meses. Mas, como eu disse lá no comecinho, o tratamento ele pode se estender de 6 a 12 meses. Isso vai depender muito do paciente, da clínica e de N fatores relacionados à anemia desse paciente. Então, se você tiver esses sinais e sintomas, como eu disse lá, das fraquezas, né, desmaios, perda de peso, queda de cabelo, enfim, procure o seu médico para que ele possa investigar. E se você tem históricos de sangramentos aí crônicos, também procure o seu médico para investigar isso tudo, porque a anemia, gente, ela pode causar outros problemas de saúde e ela pode matar também, viu? Então, por favor, cuide de você. Espero ter esclarecido. Nos vemos semana que vem em 5 minutos de medicina. Tchau, tchau.